Meus amigos, o cachorro do Mori voltou, só que dessa vez ele não voltou para fazer apenas aquela nostalgia barata. Não esqueça isso. Ele voltou por um outro motivo. Episódio 5 aqui de Rick e Morty chegou na nossa porta, domingão. Quem madrugou para assistir, seja realmente convidado a mais um vídeo aqui no canal. Link na tela para quem não me conhece, João Pedro, tá? Seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre esse episódio 5 que foi incrível, tá cheio de referências. Vamos fazer aqui um resumo cena por cena, passo a passo. Beleza? Então já pega seu café, pega o seu almoço, tá liberado agora, então vamos lá. Bom, como eu falei, episódio 5 de Rick e Morty aí, nome do episódio, cara, no inglês, ele tá basicamente chamado Dead Bat. Ele traz o cachorro do Morty, que é o Snowball, de volta e coloca também o Jerry aí completamente infestado por vermes alienígenas. O detalhe é que esse episódio, finalmente, o Jerry consegue um emprego, né? E esse episódio ainda consegue transformar uma piada de cachorro em uma guerra, cara, muita coisa acontecendo aí, o caos corporativo. Mano, então assim, esse episódio aqui é estranho até para o padrão da série, mas assim, a gente sempre espera que as coisas sempre ultrapasse a nossa imaginação. Então, eu já tô meio que acostumado, adorei, vamos lá. Bom, mas o detalhe é esse aqui, tá? De um lado, o Jerry, ele vira um homem mais confiante, porque ele está sendo meio que comido por dentro, tá? Sim, eu sei. Do outro lado, o Snowball, ele volta, né, e cria uma sociedade inteira. Antes disso, né, ele tinha saído lá na primeira temporada, ele basicamente despediu do Morty, e aí voltou agora, e sabemos o que de fato ele está fazendo. Ele criou, né, essa sociedade inteira aí, baseada na mesma lógica que ele odiava lá nos humanos. Então, o episódio começa com o Jerry meio que reclamando que está sem emprego, né, como sempre, e há tanto tempo que ninguém mais acaba zoando ele por isso, ou seja, ninguém mais tá falando como antigamente nas temporadas anteriores, onde sempre terminava falando, cara, Jerry, arruma um emprego, né? Enfim, a gente não teve isso aqui tanto assim, pelo menos até agora, e ele fez questão de lembrar. Então aqui, cara, já resume bastante o Jerry muito bem, e cara, é incrível, porque assim, ele não só quer um respeito, ele sente falta de ser o saco de pancada da família, sabe? Isso aqui é surreal, tá? Ele... Mano, o que fazem com o Jerry nessa série é um negócio, é um alívio cômico, mano, muito acertado, acertou em cheio, tá? Assim, é triste, né? Pra quem de fato fosse incomodar, mas aí é o Jerry, a série resolveu deixar ele nesse caminho e, cara, eu adoro, me acabo de rir e tá tudo certo. Bom, aí o que acontece? A Space Bat oferece uns vermes aí alienígenas para que ele relaxe antes da entrevista de um novo emprego que ele tá concorrendo aí. O Jerry, ele faz até uma pose de certinho, fala que nunca tomaria drogas, fala um monte de coisa e o Rick aparece na hora como se tivesse escutado basicamente um alarme espiritual. Ouviu drogas? Onde? Cadê? Enfim, o Jerry, ele toma lá o verme, né? E o efeito não é somente deixar ele mais calmo. Na verdade, ele fica confiante demais com alguns efeitos colaterais que a gente vai falar aqui no próximo episódio. Brincadeira, fica aí. Enfim, ele fica confiante em um nível bem perigoso. Ele responde aí à entrevista como se fosse de fato um gênio corporativo. Ele convence o próprio chefe ali, né? Ele ganha um contrato, ele vai jantar com um cliente aí super chique, bebe, ele insulta gente importante, tá? Ele pilota até um avião, ajuda um parto acontecendo ali ao vivo e ainda sai por cima, né, cara? É hilário isso aqui, tá? Não tem como, velho. Bom, a série quer mostrar pra gente uma piada que é bem direta, né? Porque o Jerry, ele não ficou competente, na verdade. Ele ficou meio que sem filtro e o mercado adorou. Então, isso é uma zoeira bem ácida com esse mundo, sabe, de reunião, de publicidade, executivo e gente que fala qualquer absurdo com uma postura mais de vencedor. Bom, enquanto isso, a série desenvolve, né, o Rick e o Morty por um portal ali que eles acabam entrando e eles encontram nesse portal o Snowball, que é o antigo cachorro dele, né? Só que assim, o Snowball agora vive em um planeta, cara, cheio de cães inteligentes. A gente já sabia disso, né? Que ele tá usando ali os corpos robóticos, a cidade super avançada, estrutura grande social ali, todo mundo empregado. Bom, tudo bonitinho por fora, né? Até que o Morty percebe que os cães, eles têm criaturas humanoides aí como bichinho de estimação. E aí, cara, o episódio começa a virar de fato, tá? O Snowball, ele tenta agir como aquilo dali fosse de fato o normal. Ele leva o Morty pra passear, pra mostrar a cidade,
como tudo funciona, ele tenta deixar as coisas de forma mais leve. Mas o Mori, né, a gente já sabe, o Mori e a super empatia do Mori, ele fica claramente incomodado, né? É o segundo episódio que o Mori se incomoda com uma certa coisa acontecendo ali, aí bate aquela super empatia e ele vai lá, resolve meter a mão onde não deveria. Bom, assim, não sei se ele deveria ou não, né? Ele sabe do que tá vindo, né? O Mori sabe muito bem. E como eu falei, bate a super empatia dele. Os cães, eles basicamente pegaram a lógica humana com animais e inverteram o jogo. A gente meio que já sabia disso, né? Eu não sei por que tanta surpresa assim do Mori nesse episódio, né? E antes que alguém fosse, basicamente, uma militância aqui, barata, sabe? O episódio, cara, ele não precisa virar aquele perfeitozinho para funcionar, porque a ideia é muito simples. Quando alguém que sofreu abuso, ele ganha um certo poder, ele pode virar uma pessoa melhor, ou ele pode virar exatamente o que odiava. E aqui, cara, o Snubbull, ele foi para o segundo caminho. Basicamente, todos os cães ali. O vídeo corporativo dos Mups deixa isso bem que escancarado na nossa cara, né? Eles são separados das mães, eles são meio que processados, eles são tratados como, de fato, produtos que são vendidos como se fosse bem normal, sabe? É o que acontece no nosso cotidiano aqui na vida mundana, né? A gente compra cachorro, a gente doa, enfim, a gente sabe como acontece aqui. Então, assim, o Mori, ele fica extremamente traumatizado com isso, mas também ele tenta sair pela tangente. É sempre o Mori, né? Ele não quer comprar a guerra, mas ele quer agir e fazer alguma coisinha ali, como sempre. E essa parte aqui, eu acho até honesta, sabe? Porque, assim, é mais honesta do que você, por exemplo, transformar o Mori em um herói perfeito, sabe? Porque ele não é, né? Ele sabe que aquilo, de fato, é errado, mas ele também entende que os humanos fizeram coisas parecidas durante muito tempo com a espécie ali do Snubbull, né? Então, ele fica preso naquela posição desconfortável. O Mori, cara, ele tem uma super empatia, né? E isso é o tempo todo mostrado pra gente. Então, assim, se ele acusa o Snubbull, parece que ele é meio hipócrita. Se ele ficar quieto, ele vai virar meio que cúmplice disso. O engraçado é que o Rick não tá nem aí, tá? Então, só que assim, o Rick Mori, né, ele não deixa o Mori fugir. Na série, a gente já sabe disso. Ele nunca vai fugir. A empatia vai bater. E eu tô até cansado de falar empatia, né? Mas é verdade, né? A gente sabe disso. A empatia bate que não permite ele simplesmente esquecer e ignorar. Isso aqui é desde a primeira temporada, né? Mas tudo bem. É ótimo, é incrível. E por isso que torna a série o que ela é. Então, assim, ele acaba no meio de uma tribo de macacos. Sim, uma tribo de macacos pelados, sabe? Perseguidos pelos cães. Exatamente isso, tá? A líder, basicamente, explica como é que funciona o programa de criação. Como a guerra, ela explode, tá? E depois ela acaba morrendo. O Mori, ele é empurrado para o papel de líder. Ai, eu não aguento, cara, não aguento. Foi muito engraçado isso aqui, cara. Sério, foi surreal. Mas enfim, vamos voltar. Na verdade, tem um episódio que é assim mesmo, né? Do microverso, que ele se torna líder daquela tribo lá. É uma boa referência, né? Só que igual aquele episódio, né, daquela temporada anterior, ele também aqui não quer liderar ninguém, ele não quer ser líder. Ele só matou um cão porque estava com raiva do Snubbull. Só que assim, esse detalhe é importante, porque o Mori, ele não entra nessa história como um salvador, como eu falei a você, ele não é um herói. Ele entra como um gaiato irritado, porque o cachorro que ele lembrava tanto, virou basicamente um tirano da armadura robótica. Então aí que acontece, vem uma batalha que do nada cresce rapidamente e acontece aí. O Mori, ele liberta os Mups, né? Ele tenta meio que usar eles como um reforço, como ajuda, mas os caras estão completamente inúteis, né? E começam a se matar basicamente sozinhos. É engraçado, né? Mas isso aqui é o Rick Mori, né? É engraçado e cruel ao mesmo tempo. Então, o que acontece aqui? A série, ela pega uma cena que de fato deveria ser uma libertação épica e transforma em uma bagunça total. Isso aqui é o selo Rick Mori. Me diz aí se não é. Bom, no confronto final, o Mori encara o Snubbull, né? E aí sai, de fato, a ferida real do episódio. O Mori fala que só queria passar um tempo com o Snubbull. E o Snubbull, ele basicamente rebate a ideia de ser tratado somente como se fosse um cachorro do Mori. E dá pra entender os dois lados.
o Molly, né, ele sente falta do cachorrinho dele. E o Snubbull não quer voltar a ser, basicamente, uma propriedade de ninguém. Ele tomou uma consciência própria, então é isso. O problema é que o Snubbull, ele usou essa dor para montar um sistema podre em cima de outras pessoas, de outras criaturas. E no fim, cara, o Molly, ele acaba derrotando o Snubbull, né? Ameaça matar ele para, de fato, parar toda a guerra. Todo mundo meio que obedece, né? E o Molly simplesmente não sabe o que falar na hora. Esse aqui é o ponto mais Rick e Morty ainda do episódio. Porque assim, um personagem, ele chega no palanque, ele ganha o controle da situação e ele não tem solução nenhuma. Ele não sabe o que fazer. Mano, eu já vi diversos episódios assim. Eu não tô me lembrando aqui os nomes, tá? Mas a gente já viu isso daqui acontecer. Ele chega lá no topo, conquista alguma coisa, simplesmente não sabe mais o que fazer. Mas enfim, é Rick e Morty, né? E o resultado disso, a guerra, ela basicamente recomeça. Porque assim, às vezes, não basta você derrubar, né, o tirano ali. O problema, ele já espalhou demais, então não tem o que fazer. E, né, não seria Rick e Morty se não fosse assim. Bom, do outro lado aí, né, temos o Jerry, que chega basicamente no limite dele. Os vermes tomam o corpo dele por completo, começam basicamente a sair ali, e o Rick basicamente perde tudo de uma bolha gigante, e o cliente ainda quer transformar aquilo em um produto. Ou seja, até a infestação nojenta vira uma oportunidade aqui de negócio. E aí no final, o Rick, ele resolve o planeta lá dos cães do jeito mais errado possível, porque ele distribui os vermes para todo mundo ficar feliz. Ai meu Deus, então não tem justiça, não tem acordo bonito, é uma anestesia coletiva que ele jogou lá, tá todo mundo dopado o bastante pra se parar de matar. Essa foi a solução do Rick. Cara, é incrível isso aqui, cara, não tem como, né? Ai, meus domingos não são os meus sem o Rick e Morty, cara. E aí, o que acontece? O Jerry, ele, logicamente, ele consegue um emprego. Porque, nesse episódio, o mundo corporativo, ele olha para um homem destruído, infestado e meio que delirante. E enxerga uma liderança ali. Não me pergunte por quê. Então, o Jerry Bud não é um episódio basicamente canônico gigante. E também não tenta ser, tá? Mas ele funciona porque ele pega o Snubbull, né? Um personagem antigo. E ele usa, basicamente, o Snubbull para mostrar uma coisa que é bem simples. Poder não vai melhorar ninguém automaticamente, né? Então, às vezes, só revela quem a pessoa queria ser quando ela não tinha coragem, não tinha o poder. Bom, pessoal, esse episódio aqui, na minha opinião, eu daria uma nota 7,5 de 10, tá? Ainda não superou pra mim o episódio anterior, foi o melhor de todos. Mas, assim, 7,5 tá bom, né, velho? 7,5 de 10, tô quase dando 8, né? Porque aquela cena do Rick dopando todo mundo foi engraçado demais. Mas deixa sua opinião nos comentários, beleza? Tamo junto, fica com Deus, abraço e ó, hype esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o seu brother também, pra gente aqui, ó, semanalmente ter episódios novos, tá? Toda temporada eu vou trazer aqui semanalmente, tá? Com vocês, conversando, trazendo aqui a minha análise, me divertindo, porque aqui eu me divirto demais, sabe? Eu faço aqui por diversão mesmo e é muito legal, beleza? Tamo junto, meu Deus, abraço.